Voltamos com o programa Saber Viver aqui pela TV Petrópolis. E agora eu vou bater um papo com a Grazi Torres, nossa psicóloga oficial aqui do programa. A gente vai falar um pouquinho sobre a importância da saúde mental, a importância da psicoterapia nesse momento atual, nesse momento que a gente está vivendo. Bom dia, Grazi. Bom dia, Carol. Tudo bem? Hoje de casa, né, gente? A gente vou falar o negócio dos bastidores aqui. O que acontece? Hoje eu levei a garotada na escola e ia ficar uma correria danada. Eu, Grazi, vamos fazer de casa hoje. E aí, vamos que vamos, né, Grazi? Isso faz parte, né, Carol? Não tem jeito, né? Mas o importante é a gente permanecer ao vivo, né? É de casa, mas é ao vivo, levando sempre informação, qualidade de vida para as pessoas. E isso que de verdade importa, né? Ainda mais hoje, né? Que o nosso tema é justamente isso, né? De se cuidar, né? De se olhar, principalmente nesse momento tão difícil que estamos passando. Sim, verdade. Grazi, hoje em dia, eu acredito que no consultório você perceba isso também. A gente observa que muitas pessoas pós-pandemia, entre aspas, porque ainda estamos vivenciando a pandemia, mas que nesse período, desde março do ano passado, mudaram o comportamento. Algumas pessoas desenvolveram pânico, ansiedade, sensações, digamos assim, antes não experimentadas. Isso era algo que, de repente, essas pessoas já tinham uma predisposição, já tinham algum gatilho ali para em algum momento disparar, ou de fato, para algumas pessoas, esse momento foi crucial para essa mudança, essas situações todas que vêm ocorrendo por aí em relação à mente, em relação ao comportamento. Então, Carol, eu vou dizer para você que essas duas opções são corretas, né? Na realidade, a gente já vivia num mundo muito acelerado, onde a gente não tinha muito tempo para se olhar, para se cuidar, né? Para às vezes observar os nossos relacionamentos, né? Familiares, entre namorados, marido e mulher, filhos, e de repente você foi colocado dentro de casa com toda a sua família, não podendo sair de casa. No início teve aquela loucura toda de você ir para mercado, comprar, fazer estoque de comida, não sei se você lembra disso, hoje eu estava me lembrando. Então, assim, na realidade a gente já estava num período muito acelerado, onde as pessoas não estavam parando para poder analisar a própria vida, analisar o trabalho, analisar os relacionamentos, perceber o que é bom, o que é ruim no próprio comportamento, e com isso, com a pandemia, potencializou tudo isso. Já tinha um gatilho, né? A pandemia foi um gatilho para poder o quê? Despertar dentro dele essa insatisfação, essa angústia que já ocorria, né? E para algumas pessoas, não. Aquele ato apenas de ficar trancado dentro de casa, de ter que usar máscara, de ter que dar banho nos alimentos, né? Uma higiene total, com medo da contaminação, também acabou desencadeando esse processo todo de transtornos mentais, né? Então, eu posso dizer para você que eu peguei pacientes apenas que desencadeou por causa da pandemia e pacientes que já estavam num período difícil, mas que o dia a dia eles não paravam para poder olhar aquilo que já não estava bom, né? Não estava satisfeito no próprio trabalho, na própria vida. E com a pandemia, com aquele contato direto dentro de casa, onde você tem que se relacionar, onde você tem que aprender a trabalhar através de um computador. Algumas pessoas perderam o emprego, pessoas perderam parentes, amigos dos amigos. Então, realmente foi criado, né, um pânico muito grande, muita angústia, muita dor. E para elaborar todos esses lutos, né, quando eu falo luto, eu não estou apenas me referindo ao fato da perda de uma pessoa, de um ente querido, de um amigo, de um colega, de um ser humano. Eu estou me referindo a tudo, né? Aos lutos que a gente vem, né? O luto dos nossos próprios relacionamentos, né? Casamentos
acabaram porque já não estavam bom, né? Já não estavam no relacionamento feliz e com isso terminou. Né? Amizades, né? Você percebeu quem são seus amigos verdadeiros, né? Trabalhos, mudança de trabalho, né? O desemprego. Então, tudo isso eu costumo dizer que são lutos, que são mudanças na nossa vida, que pode gerar todo aquele quadro, né? De negação, de tristeza, de agressividade e depois de aceitação. Então, na realidade, a pandemia ela desencadeou, né, tudo aquilo que estava escondido, né, e as pessoas pararam e, bom, eu busco ajuda, um tratamento psicológico, né, uma psicoterapia, ou eu vou enlouquecer, ou eu vou morrer, né, porque aumentou muito, né, os quadros de suicídio. A gente já sabe que já vinha, né, Carol, assim, a gente que está fazendo o programa já há alguns anos, a gente percebe que as doenças mentais estão aumentando sempre, né? A ansiedade, a depressão, o suicídio é algo que já vem inclusive em crianças, né? Já vem aumentando. Mas com a pandemia, eu posso dizer que isso explodiu, né? Ganhou uma conotação muito grande e é necessário buscar ajuda sim para você poder falar das suas dores, de angústia, dos medos, porque a pandemia gerou muito medo, né, Carol? Essa que é a verdade. A gente não sabia o que ia acontecer, né? A gente não sabia, meu Deus, se eu pegar e se eu não pegar, como é que vai ser? Agora que eu peguei, será que eu vou pegar de novo? E você vendo pessoas, né, que você ama, morrendo, perdendo pessoas queridas, quer dizer, foi um pânico geral, né, mundial, vamos colocar dessa forma. Eu acho que a gente tem, naturalmente, a gente se adaptou a ter a falsa sensação de controle. Então a gente sempre, pelo menos assim, eu digo por mim, né? Mentalmente, eu sempre pensei assim: ah, daqui a 2 anos eu quero fazer tal coisa, daqui a 3 anos. Eu sempre fui planejando a vida. E de repente, quando a gente se vê em uma situação que não tem como fazer certos planos, que as coisas precisam dar uma pausa, que a gente não sabe o que vai acontecer e que aí um grande mistério fica à nossa frente e inúmeras pessoas perdendo a vida e, como você falou, perdendo o trabalho, passando dificuldades financeiras. A gente sabe que tudo está muito caro. Então, quem vai ao mercado, quem tem esse hábito, né, de fazer compra, de ir ao mercado, vê que as coisas estão ficando caríssimas e, consequentemente, tudo aumenta, né? A gasolina tá cara. Você vai num restaurante, o preço está mais alto. Por quê? Porque eles precisam dos mantimentos que aumentaram. Então, assim, a gente está vivendo um momento onde existe esse equilíbrio aí que todas as famílias estão tentando com as finanças, que não está fácil, somada à questão da pandemia, que é uma questão de saúde, é uma questão vital, mas a gente fica aí sem saber o que fazer. E realmente, gente, nesse momento, psicoterapia é fundamental, como a Grazi falou. Aliás, em todos os momentos da nossa vida, mas existem situações que não tem outra opção, que essa opção é a única opção. Eu acredito que todos nós, nesse momento, precisamos de ajuda. Quem está trabalhando na área da saúde precisa de ajuda, porque fica naquela insegurança se vai chegar em casa, se vai contaminar um familiar, se está ali trabalhando no dia a dia, se pode pegar a doença, enfim, ver muitas pessoas sendo entubadas, pessoas passando por isso tudo, enfim, é complicado, bem complicado. A gente sabe que, graças a Deus, o cenário ele vem melhorando com a questão da vacina. A vacina é uma esperança. Se chegou na tua faixa de idade, em nome de Jesus, vai vacinar. Ainda existem pessoas que não estão vacinadas, mesmo podendo tomar a vacina. Acho até que é uma pauta legal, Grazi, a gente abordar só esse assunto, de repente, na próxima semana, que é uma coisa assim, felizmente está acontecendo, tem pessoas que estão com medo, e, gente, vamos vacinar, em nome de Jesus. Isso aí é a nossa esperança. Mas em relação a todo esse contexto, eu acredito que, de fato, a psicoterapia seja a melhor alternativa, a melhor solução para a gente tentar organizar os pensamentos, né, Grazi? Acho que é nisso que a psicoterapia também
nos ajuda, né? Entre tantas outras coisas, mas nos ajuda a organizar a nossa mente, a organizar o que é fato, o que é fantasia, porque às vezes a gente entra nesse processo de ansiedade, começa a fantasiar muita coisa, e aí eu acredito que isso seja uma grande ajuda. Fala pra gente, Grazi. Então, infelizmente, Carol, ainda existe preconceito, né? Ah, eu vou fazer terapia, isso é coisa de maluco, eu não vou, eu não quero, eu não tenho nada. Enquanto na realidade essa busca pelo psicólogo, né, de você buscar fazer um tratamento psicológico, a psicoterapia, é tão importante que assim, eu não preciso ter um problema em si, né? Algum transtorno psiquiátrico, eu não preciso ter uma doença mental. Eu posso fazer psicoterapia para justamente aprender a lidar com os meus pensamentos, com a minha angústia, com o meu dia a dia. Né? A gente passa por tantas coisas, né? A gente vai se modificando tanto, né, durante a nossa vida. Cada fase é uma fase, e nessa fase tem tantas ramificações ali no meio, né, que vai modificando o nosso pensamento, o nosso jeito de agir. Então, a psicoterapia é o olhar para dentro, né? Eu costumo dizer que é o desabrochar. É quando você consegue olhar para você com olhos de amor. É muito fácil a gente amar o outro, né? Mas é tão difícil muitas vezes a gente amar a gente, né? Olhar para a gente com esse olho de admiração, de cuidado, autocuidado, né? Às vezes você cuida do outro, mas não cuida de você, não cuida da tua saúde física, da sua saúde mental, né? Você é capaz de perdoar o outro, mas não é capaz de se perdoar. Então, a psicoterapia, ela abrange todas as áreas da nossa vida. A psicologia está inserida nisso, e eu acho isso brilhante. E nada melhor do que a gente se conhecer, da gente conhecer as nossas habilidades, né, os nossos defeitos, os nossos limites, trabalhar com aqueles nossos medos lá da nossa infância, né? Mas eu não vou fazer psicoterapia porque eu vou lembrar de coisas que eu não quero lembrar e isso vai doer. Vai, não vou mentir para você dizer que falar de coisas dolorosas não vai doer, vai. Mas conforme você vai usando, né, essa técnica belíssima, né, que é a fala, que é a cura, através das palavras, através do diálogo, você é capaz de olhar para a tua história sobre diversos ângulos. E você vai o quê? Você vai elaborando. Você vai ressignificando esses momentos que você tem lá atrás que te causou trauma. Ah, eu não sei por que na minha vida nada dá certo, nada acontece. Por quê? Porque às vezes você tem uma crença limitante, aconteceram coisas lá na sua infância e você está repetindo o padrão da sua mãe, da sua avó, do seu pai, e a sua vida às vezes não sai do lugar justamente porque você não sabe mesmo, né? E com a psicoterapia, essa oportunidade para você olhar para você com esse olhar, o olhar do amor, do autocuidado, né? E também para trabalhar com o quê? Com a ansiedade, que todo mundo tem um pouquinho de ansiedade, né? Com a ansiedade, com a depressão, com as tristezas, com o medo, né? Em relacionamento, né? Às vezes as pessoas têm dificuldade de se posicionar, de dizer não. Tem pessoas que são muito autoritárias, que tudo tem que ser do jeitinho delas. E a gente sabe que nós vivemos em sociedade e nós devemos o quê? Compartilhar, né, a nossa vida, né? E temos que ter respeito pela vida do outro. O outro não tem que ser o nosso objeto de desejo, tem que realizar as nossas fantasias. O outro tem os desejos dele, tem a vida deles, e a gente, né, se junta, né, numa amizade, relacionamento familiar, esse relacionamento amoroso, para poder construir um ideal, construir uma vida, né? Então é importante ter esse respeito. Então, quando você amplia a sua visão e vê que a psicoterapia ela pode te ajudar a sair dessa mesmice, desse ciclo vicioso que você se encontra hoje, e você pode realmente conquistar o mundo, você não fica mais com tanto medo. E aí você percebe assim, caramba, tá vendo? Eu não preciso ser louco para fazer psicoterapia, para buscar uma terapia. Eu só preciso ter amor próprio, eu só preciso cuidar de mim, eu só preciso ver que, poxa, caramba, eu sou grossa, eu não sei lidar bem com as pessoas, por que eu sou desse jeito? E a psicoterapia, você vai encontrar essas respostas, né? As pessoas também, Carol, querem respostas imediatas. Elas acham que vão buscar a psicoterapia e no dia seguinte todos os problemas já serão resolvidos. E essa é uma bela ilusão, né? E acabam saindo, não está adiantando nada, não.
O psicólogo, ele não está ali para te falar o que você tem que fazer, ele está ali para despertar os seus recursos internos, que todo mundo tem, para ir mostrando para você novas possibilidades, um novo olhar para a sua própria história. E o melhor é a compreensão de você e do outro, né? E uma coisa que eu acho que é muito importante ressaltar aqui, Carol, a psicoterapia é com o psicólogo, né? Cuidado, né? Hoje em dia está muito banalizado isso, né? Na psicologia você pode falar tanto terapia e como psicoterapia, mas a psicoterapia, gente, busca um psicólogo, né? Um profissional que estudou, que fez terapia, que está pronto para poder ouvir a sua demanda sem julgamento, apenas com um olhar, sem ser crítico. Ele não está ali para te julgar, para dizer o que é certo e o que é errado. Ele está ali para trabalhar com a sua história de vida, para que vocês possam, juntos, ver novos olhares, né? Ver novas possibilidades. E acho que hoje em dia está muito banalizado, né? Qualquer pessoa faz qualquer cursinho e diz que é psicólogo, né? E diz que está fazendo psicoterapia. Isso me preocupa muito, né? A gente precisa ter esse bom senso, buscar realmente um profissional capacitado, que às vezes, dependendo, uma palavrinha que você pode falar numa consulta, aquilo ali pode desencadear vários gatilhos e acabar levando para o paciente para um lugar muito perigoso. Então, busque psicoterapia com psicólogo, com um profissional qualificado, que fez faculdade, né, que está sempre se atualizando, que nada melhor do que a gente saber que estamos em boas mãos, né, com uma pessoa ética, profissional, que vai respeitar a nossa história de vida. E nada melhor do que esse momento onde todo mundo foi afetado, todo mundo sofreu algum impacto emocional. A nossa vida, não adianta, não é mais como era antigamente, ela se modificou, a nossa forma de se relacionar com o outro também modificou, e o principal, a forma também como a gente se relaciona com a gente também mudou. Então, busque, né, a psicoterapia para justamente você não detonar com a vida do outro, né? Vamos dizer assim, né? Tem uns memes, né, que falam, né? Eu faço terapia porque outra pessoa não faz terapia, né? E não é por aí, né? Vamos ampliar isso, né? Vamos acabar com esse preconceito, com mitos que não tem nada a ver, né? E vamos entrar, né? Um mergulho para o autoconhecimento, que é tão belíssimo, né? Sem dúvida. Grazi lembrou aqui de uma coisa que eu vejo muito em memes, e o pessoal falando, como se qualquer profissional de qualquer área, como se o desabafo fosse uma terapia. Ah, porque eu sou psicóloga dos meus clientes. Não, você não é. Se você não fez psicologia, você não é. Você só tá ouvindo desabafo, dando teu pitaco, mas isso não é terapia, tá, gente? As pessoas falam, às vezes, põem em postzinho isso e tal, e não tem noção da dimensão do que estão falando. Realmente é uma coisa que não tem nada a ver, não combina, não é por aí. E o trabalho do profissional da psicologia, do profissional que se capacitou, que estudou para isso, é outra coisa completamente diferente de um desabafo, de um bate-papo com alguém que você gosta, com algum profissional que te deixa se sentindo bem. São coisas bem, bem diferentes. É importante a gente ressaltar aqui. Grazi falou, aproveitei o gancho para falar sobre isso. Grazi, eu queria te agradecer. É sempre maravilhoso, né, esse momento que a gente tem aqui, um momento de reflexão pela manhã, onde as pessoas podem ter esse despertar de, poxa, eu estou precisando realmente de fazer uma terapia, de entender o que está acontecendo, ou no seu interior, ou no exterior. Porque se o exterior não estiver legal, se o interior tá bom, a gente faz as coisas funcionarem, né? Como a Grazi falou, dos relacionamentos. Se você tá bem internamente, o que o outro tá fazendo, o que o outro vai falar, vai deixar de falar, vai ser indiferente para você, porque você tá bem por dentro, porque você tá feliz, porque você tá harmonizado. Então, eu acredito muito que a terapia ajude nisso, nos auxilie nesse processo também de segurança, né? Da gente se sentir bem. Se o outro tá doido lá da cabeça, tá fazendo coisa que não condiz, é o outro, é sobre ele, né? Não é sobre você. Então a Grazi muito bem colocou aqui essas questões e acredito muito que isso possa nos auxiliar. Você estando aí realmente sentindo que está precisando ou não, né? Ou não, ou você estando super bem, mas para você ficar ainda melhor.
sem dúvida, sempre tem uma coisinha nossa que a gente pode melhorar e que a gente pode descobrir, né? Que às vezes a gente nem imagina e tá ali dentro, tá dentro do nosso coração, mas que a gente pode melhorar ainda, que a gente pode evoluir. Então é isso, Grazi. Queria te agradecer, queria que você deixasse também o contato pro pessoal que está em casa, quem ficar com alguma dúvida ou quem quiser marcar também uma consulta. Qual seria o contato, Grazi? Carol, muito obrigada. É um prazer enorme estar aqui, eu concordo com você. E aquilo, né? Fazer terapia não significa que você é fraco, significa que você apenas está querendo desvendar, né, você por dentro, né? Conhecer quem de verdade você é, né? E não sofrer tanto em relacionamentos destrutivos, abusivos, em trabalho onde você não tem realização, né? A vida ela é muito curta para a gente viver infeliz. E a gente precisa todos os dias encontrar motivos para poder ficar feliz, para poder ser feliz. Porque quanto mais infeliz nós somos, mais doentes ficamos. Então é importante a gente sempre observar, né? Por que eu estou doente? O que não está legal? O que eu tenho feito comigo para eu estar nesse quadro que eu me encontro? Então, busque psicoterapia. Mais uma vez, muito obrigada, né? Agradeço sempre essa oportunidade de estar aqui ajudando as pessoas que estão em casa a se despertarem, a buscarem ajuda, né? Porque é tão importante, né? A gente se equilibrar, a gente mais feliz, a gente equilibrado, a gente consegue criar tantas coisas bacanas no mundo, né? E quando a gente está doente, quando a gente não está bem, a gente não sai da zona de conforto. E aí a nossa vida não caminha e não caminha ninguém, né, que está à nossa volta. Bom, o meu contato é na Clínica Vitale, 2235-5204, e você também pode mandar mensagem lá pelo direct do Instagram, psicóloga Graziele. Muito obrigada, tá, Carol? Um ótimo dia para você, ótima semana para todos. A gente que agradece, Grazi. Até semana que vem. Boa semana para você também. Até. Muito obrigada. Eu que agradeço.